Então, ainda sobre o movimento Passe Livre e os movimentos que compuseram as jornadas de 13 de junho, eu considero que eram movimentos que a gente pode considerar como guerrilhas urbanas, dentro da ideia do Deleuze, das máquinas de guerra, né, que tem como militante de linha de frente o guerreiro urbano, e dentro desse movimento que acabou, como eu disse, sendo aparelhado, né, pela própria máquina de Estado, não o movimento em si, né, mas o resultado do seu processo, digamos, né, o seu trabalho foi aparelhado e canalizado para desmoralização do governo, né, e para legitimação do golpe. Mas acho que encerra esse movimento que foi vitorioso, sim, no sentido de conseguir aglutinar e mobilizar e levantar uma ampla camada da população, né, a multidão mesmo, na sua heterogeneidade, na sua força, né, na sua violência revolucionária. Ele ainda encerra muitas lições que a esquerda mais institucionalizada, mais fisiológica, não vê, em função do desdobramento que houve, né? Que em vez de ter havido um aprofundamento da democracia, né, do combate à corrupção, dos direitos, das políticas públicas, dos direitos sociais, o que aconteceu foi o contrário, né? Foi um retrocesso, um grande retrocesso. E em função disso, há uma tentativa dessa esquerda mais fisiológica, né, que tem dificuldade de fazer sua própria autocrítica, de criminalizar politicamente esses movimentos, né, de colocá-los como braços do golpe. Eu não vejo, por exemplo, o MPL como um braço do golpe, como o MBL foi, né, propositadamente. E aí, quais seriam essas lições que nós poderíamos aproveitar? Que é essa linguagem que fala a juventude, que recusa a hierarquia, que recusa a figura do líder, do representante, né? Essa aversão ao representante do grupo, um movimento que se autorrepresenta no seu conjunto, isso é bastante salutar. As próprias estratégias para despistar a máquina do poder, né? Aparecer e desaparecer em diferentes lugares, e de ocultar a identidade, mostrar e esconder, né? Essa forma cigana de exposição, digamos, né? De exposição política. Mas principalmente essa horizontalidade, né? São movimentos que discutem tudo, que tomam todas as decisões em conjunto e que tentam preservar uma horizontalidade, mas sobretudo uma estratégia muito interessante, que é aquela que o Pierre Clastres detecta, né, nas sociedades indígenas, e que o Deleuze, quando faz o conceito de máquina de guerra, ele vai reencenar essa ideia, né, que é a ideia do boicote à formação do Estado dentro do corpo político da multidão, né?
que é a ideia do Pierre Clastres de uma sociedade que sobrevive, que se preserva enquanto tal, né, enquanto uma sociedade sem Estado, uma sociedade do homem primitivo, boicotando a formação desse Estado. Então, esses movimentos, eles têm consciência de onde leva, né? Eles têm consciência pelo desgaste que eles têm com partidos que são autoritários, que são verticalizados e que são já desgastados no seu discurso, que acabam sempre sendo aparelhados pela máquina política, pela máquina do Estado. Então, eles boicotam, conjuram, sabotam sistematicamente a formação desse Estado, digamos, dentro do corpo, do coletivo, né, a fim de preservar a política como uma potência, a fim de preservar essa participação democrática do corpo social, a fim de não separar, né, o organismo político do corpo, né, social, do coletivo, enfim, né, que é um modelo que se inspira no funcionamento político das sociedades indígenas, né, onde o grupamento coletivo em si é que toma as decisões políticas e não cria um organismo separado dele, né, para tomar as decisões de poder, como funciona nas sociedades de Estado. Então, esse modo de operar, esse modo de funcionamento, me parece que atende à demanda, o desejo político da juventude, que é um desejo legítimo, autêntico, que a esquerda precisa ver com menos preconceito, com mais abertura, sob pena de sofrer outros reveses, né? De ser atropelada pelo momento que a gente vive, por não criar, né, formas que atendam a esses desejos, que atendam a esse modo de funcionamento que a juventude, com o qual a juventude se conecta, né, que me parece assim, realmente a classe revolucionária do nosso tempo, né, isso está claro. Vários sociólogos e pensadores que estudaram, né, que anteveram o golpe, né, colocaram que a juventude, sobretudo a juventude secundarista, seria a classe que mais apanharia, né, que mais sofreria com o golpe, né, com o recrudescimento. E é a classe mais aguerrida, mais corajosa, mais ousada, menos aparelhada, mais aberta aos seus devires, né, menos sujeita ao aparelhamento, digamos, né, menos sujeita à morte do devir mesmo, né, do devir juventude, porque a própria juventude morre enquanto juventude, né? Ela precisa reacender como tal. Então, acho que essas jornadas de junho não deveriam ser vistas assim, apenas como digamos, um infeliz acontecimento, um equívoco político que nos levou ao golpe, né? Ela, de algum modo, ela é a materialização da política do nosso tempo, de uma política revolucionária do nosso tempo, que, como eu disse, acabou sendo aparelhada pelo Estado e talvez até porque as forças de esquerda não tenham abraçado, né, agasalhado esses movimentos para que ele se fortalecesse realmente como uma força de contraposição ao Estado, se a gente pensa que ao poder estatal, né? Se a gente pensa que esse poder estatal é um poder de mercado também,
principalmente, né? Também aí a gente pode trazer o Pierre Clastres no sentido de mostrar que o Estado não é exatamente aquele que se mostra como centro, né? Que aparece como centro, mas aquilo que ele protege, que está por trás dele, que seria o próprio mercado. Esse que dita as leis, né? Que determina as decisões, que corrompe, que compra as leis, as modificações, né, na Constituição, a derrubada dos direitos sociais, esse que regula, né, as subjetividades, regula a formação de sujeitos consumidores, né, que dessubjetiva, né, que faz processos de subjetivação controlados e de dessubjetivação, né, concomitantes, enfim. Então, eu acho que precisa trazer de volta, e hoje trazer de volta esses movimentos de guerrilha, né, de que tem esse viés de guerrilha de fato, né, não os movimentos encomendados, pagos e sabotadores da revolução como o MBL, Revoltados Online e Vem Pra Rua e tal, mas esses movimentos estudantis que cobravam uma radicalidade maior, né, cobravam um Estado que abraçasse, né, de forma mais coerente, mais incisiva as políticas públicas, né, que faz esse Estado avançar no sentido de devolver para o corpo social, para o corpo da multidão, as decisões políticas, né, precisa então restabelecer a confiança desses grupos numa ação conjunta, né, para derrubar o golpe ou reverter esses resultados, mas sobretudo para potencializar essa força da juventude como uma classe revolucionária que produz o trabalho mais importante do nosso tempo, que é o movimento social, né? Que é o processo reivindicatório, o processo de resistência. Enfim, agora tem essa questão está bem na ordem do dia, porque com o aumento das tarifas, o movimento Passe Livre tem sido muito cobrado, né, com ironia, porque na época por 20 centavos ele foi intransigente, né, não aceitava nenhum tipo de aumento, e isso de algum modo foi assim desgastando as relações com o governo e acabou impulsionando o golpe, enfim, porque as multidões foram crescendo em torno dessa reivindicação, mas há muita miopia, né, nesse olhar. E hoje, quando os movimentos pelo passe livre, pelo transporte público gratuito e de qualidade, vão às ruas para tentar mobilizar, né, a categoria estudantil, os trabalhadores, no momento em que esses aumentos são colocados, que é um momento traiçoeiro, que os estudantes estão em férias, né, as cidades estão desmobilizadas, grande parte das pessoas ou estão de férias, ou vão para a praia, ou estão, né, acomodados, porque a temporada não é tempo de luta. Então eles começam a se rearticular e são vistos com desconfiança, com muita desconfiança pela esquerda, né, pela esquerda mais institucionalizada, mais ligada aos partidos mais fisiologistas, né, mesmo de centro-esquerda, de esquerda. Eu acho que se deixa de trazer essa revigoração das lutas, dos movimentos,
e acaba se fortalecendo assim um modo político que já está bastante desgastado, que é aquela coisa do palanque, né? As entidades vão para a rua e ficam um cercado, como se formassem ali um centro, um púlpito, uma praça, onde cada um fala, né? São aquelas vozes representativas, toda uma política da representação, né? Que não atende mais o nosso tempo, né? A voracidade dos opressores, a comunhão, né? A aglomeração de forças que eles fazem, que os transforma num soberano muito mais potente do que já tivemos em outra época, né? Então, nesse sentido, a gente precisa também agir como multidão, né? Se comportar como uma multidão, crescer como uma multidão heterogênea e tentando, nos momentos em que se consegue traçar lutas em comum, né, traçar comunidades, avançar, no sentido de fazer com que o Estado seja o próprio público, né, que o político não se separe do corpo da sociedade, do corpo da multidão.